Meus queridos, tudo bom? Aqui é o Pedro para mais uma resolução de uma questão de Física 1 do livro Resnick, oitava edição. Hoje nós vamos fazer a questão 17 do nosso capítulo 6. Ela diz o seguinte: uma força horizontal F de 12 N empurra um bloco de 5 N de peso contra uma parede vertical, como figurei abaixo. O coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é de 0,6 e o coeficiente de atrito cinético é de 0,4. Suponha que o bloco não esteja se movendo inicialmente. O bloco vai se mover? Ou na notação dos vetores unitários, qual a força que a parede exerce sobre o bloco? A primeira coisa que a gente tem que entender é se o bloco vai se mover ou não. Para que o bloco se mova, tem que ter movimento para baixo, né? Então a força aí que está correspondendo ao movimento para baixo é a nossa força-peso, não é verdade? Ou seja, nós temos nosso peso aqui, nós temos aqui a nossa normal, nós temos aqui a nossa FAT, força de atrito, beleza? A partir daqui é bem tranquilo a questão. Nós temos aqui nosso esqueminha de forças, temos os dados da nossa questão e temos aqui que o bloco ele só vai se mover, né, se o peso for maior do que a força de atrito, concorda? Se a força de atrito for maior do que o próprio peso, então a resultante fica para cima, ele não vai se mover. Ou seja, o peso do bloco ele é 5 N, como diz na questão. E como é que vai ser o nosso cálculo da força de atrito? Nós não temos o valor nem da força de atrito, mas temos o valor do nosso F. E consequentemente, temos o valor do nosso M, porque eles estão em equilíbrio. Não tem movimento na horizontal. Não tem movimento nesse sentido aqui, ó. Nem para esse, nem para esse. Ou seja, se não tem, então quer dizer que está em equilíbrio. Isso quer dizer que o valor da nossa normal é 12 newtons. Ou seja, FAT, força de atrito, é igual a μ vezes a normal. Onde a nossa força de atrito é igual a μ, vamos usar o μ estático vezes a normal. Ah, Pedro, por que o μ estático vezes a normal? Porque a gente está meio que analisando se a força de atrito, né, estático, se ela for menor do que o peso, isso quer dizer que ele está em movimento. Mas se ela for maior, isso quer dizer que ele não está em movimento. Ou seja, 0,6 vezes 12 dá igual a 7,2. Logo, nós percebemos que o peso do bloco ele é menor do que a força de atrito. Ou seja, não vai se mover. No item B, ele já mostra o seguinte. Ele quer saber qual é a força, né, que a parede exerce. A parede exerce tanto a força da normal, né, que é 12 newtons, que em vetores unitários é menos 12 I newtons. Por quê, Pedrão? Porque está no sentido, ó, que é o eixo X, que é o eixo Y. Está no sentido oposto ao sentido positivo de X. E tem o nosso FAT, né? Que nesse caso aqui, nesse momento, lá em cima a gente achou o FAT máximo, força de atrito máximo. Aqui nós temos pegando a força de atrito efetiva, aquela que está realmente acontecendo naquele local. Se ele está em equilíbrio, ele não se move, isso quer dizer que o peso é igual à força de atrito, né? Ou seja, a força de atrito é igual a 5 newtons. Como a força de atrito ela está para cima, isso quer dizer que ela está no sentido positivo do eixo Y, né? Por isso vai ser positivo, vai ser 5J newton. Ou seja, a força da parede é a combinação dessas duas forças, menos 12 I mais 5J newtons. Espero ter respondido a questão de uma forma que vocês tenham aprendido, né? E qualquer coisa é só me contactar. Beleza? Valeu!